para os filhos no dia de hoje, a Igreja eleva seu olhar ao céu para ver o exemplo de dois santos, São Basílio e São Gregório de Nazianzo. Poderemos nos questionar, mas por quê? Qual é a grande importância desses santos? Em primeiro lugar, que souberam corresponder a Deus. Eles nos mostram este caminho de correspondência. Em segundo, porque vemos o como é necessário uma mudança. Porque São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo nos mostram que ter um permear cristão transforma. São Basílio e São Gregório nasceram no mesmo ano, em 329. Alguns colocam 330 diante da imprecisão própria das datas. E São Basílio, ele tinha uma família assim, pouco exemplar, no sentido irônico. Sua avó, Santa Macrina. Seus pais morreram martirizados, entregando-se inteiramente por Deus. Tinha um irmão, pouco menos conhecido, Pedro, um irmão igualmente conhecido como ele, São Gregório de Nissa, uma irmã que herdaram o nome de sua mãe, de sua avó, e igualmente, assim como ele, foi elevado à honra dos altares, Santa Macrina. Graças a ela, entrou para a vida monástica, por um motivo: quis corresponder à vontade de Deus. São Gregório, São Basílio, São Gregório de Nissa, seu grandioso amigo, São Gregório de Nazianzo, formam três daqueles que são conhecidos como padres capadócios, porque viviam nesta região, na Capadócia. E São Gregório de Nazianzo tinha este sentido de correspondência. Ambos versados em filosofia, teologia, literatura, souberam corresponder ao Senhor, não buscando a sua vontade, mas em tudo a vontade de Deus. Souberam corresponder a Deus, principalmente pela simplicidade. Não queriam um autopromover-se. Ao contrário, São Gregório de Nazianzo, por vezes, quer viver neste sentido austero. Sucede o bispo de Nazianzo, depois eleito patriarca de Constantinopla. Em ambos os casos, pede a renúncia para poder esmerar-se naquilo que era essencial: a vida de oração, a vida pela busca na correspondência à vontade de Deus para ele. Não nega a vontade de Deus, mas faz aquilo que Deus mais quer e pede, no serviço, no pouco. São Basílio parece muito jovem, nem 50 anos tinha, e vemos o empenho na correspondência daquilo que o Senhor lhe entregava. O empenho por corresponder no pastoreio, o empenho em estar ali e promover e anunciar a fé. E o que eles nos mostram? Um santo, ele não se faz de modo isolado, mas diante de um sequente.
É necessário um anúncio, é necessário um testemunho, é necessário estarmos cercados. E com isso, somos chamados a olhar para nós mesmos e ver como está o nosso meio. Poderemos colocar talvez tantas desculpas: mas tem um problema X na política, tem um problema Y da educação, tem um problema tal, e disso e daquilo. Bom, a educação que se tinha na Capadócia naqueles tempos não era a educação cristã. A perseguição ainda estava em voga. E, no entanto, São Basílio, São Gregório são santos. Como está o nosso testemunho? Como estão as nossas atitudes diante de Deus, dentro de casa, para com os outros? Nós somos chamados a mais, a buscar mais, a estar mais com o Senhor. Eles não queriam fazer a sua vontade. Por que nós nos apegamos tanto a nós? Eles se entregavam a conhecer mais a Deus. E por que não conhecemos mais? Preferimos ficar no... Basta que eu aprendi na catequese em 1900 e Deus sabe o quando. Eles se entregavam à vida de oração. Padre, mas eu rezo. Eu acordo, faço o sinal da cruz, durmo rezando. Não consigo terminar. Onde está a vida de intimidade com o Senhor? Onde está esse ato de reverência para com Deus? Eles buscavam ensinar e tiveram uma família tão arraigada na fé que os levou a este ato de correspondência. Como estamos sendo nós em meio às nossas famílias? Como está sendo o nosso testemunho dentro de casa? Como está sendo o nosso testemunho no trabalho? Ou será que muito queremos aparecer? Muito queremos expor ao outro? Muito preferimos aquilo que é mais fácil e não aquilo que corresponde ao querer de Deus. Estes santos nos questionam. Celebrar um santo é ver justamente isso. Ver este ato onde Deus, por meio deles, toca na nossa ferida. Neste pacifismo, nesta lentidão que temos. Olhamos para estes justamente no início do ano. Para quê? Para que possamos ver que é possível. É necessário uma mudança. E o que é necessário para ser santo? Vou pular alguns séculos e responder com as mesmas palavras que São Tomás responde à sua irmã quando ela lhe pergunta isso. Ela espera quase um tratado teológico e ele responde com uma palavra: querer. Porque nós não queremos tanto esta correspondência com Deus? Porque nós colocamos tantos embargos e não lutamos por este ato de correspondência, por corresponder à graça que o Senhor nos dá. Hoje é um dia também de decisão. Decidirmos ser o que Deus quer e corresponder assim à sua vontade. Possamos olhar para estes santos que hoje celebramos, estes santos que queriam
ser aquilo que Deus queria para eles. Esses santos que queriam sim a honra dos altares, porque o católico que não quer ser santo a este ponto, não católico de verdade, eles quiseram esta correspondência, a correspondência que foram ensinados a ter na sua família, a correspondência que foram ensinados a ter olhando para o Senhor. Olhamos para eles e aprendemos. Assim, com estes membros desta nossa grande família católica, a ser verdadeiramente correspondentes à vontade de Deus para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.